Bom dia. Então, hoje eu apresento aqui o Dr. Henrique Lani Staniak, nosso cardiologista, médico aqui do HU, da UTI, e também especialista em angiotomo de coronária. Ele vai falar para a gente do tema aplicações da angiotomografia coronariana no Hospital Universitário da USP. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Pode tirar? Bom dia a todos. Espero, nesses próximos 50 minutos, poder falar um pouquinho sobre o método e tirar as principais dúvidas aí que, porventura, vocês tenham. Então, vou falar um pouquinho sobre tomografia coronária. E antes, só passando a parte de introdução, né, do exame. Bom, tomografia coronária é um exame que envolve o uso de radiação ionizante, em que vai realizar imagens seccionais do corpo. O aparelho é composto por um tubo de raio-x com detectores, e esse tubo com os detectores vão rodar 360 graus ao redor do paciente, produzindo imagem seccional do corpo. Para angiotomografia de coronária, é necessário pelo menos 64 detectores, os tomógrafos. Então, não é qualquer tomógrafo que a gente consegue fazer esse tipo de exame, tá? O nosso tomógrafo, ele funciona como um tomógrafo de 64, mas, na verdade, ele tem 32 canais físicos, tá? E ele precisa de cerca de 4 a 5 rotações do aparelho para compor o volume total cardíaco. Hoje nós temos aparelhos com 256 ou 320 canais, que em uma única rotação já pegaria o volume cardíaco inteiro. Mas o nosso aparelho precisa de 4 a 5 rotações para compor o volume cardíaco inteiro. Isso é importante no sentido que é necessário que o paciente faça uma apneia para fazer o exame. E essa apneia precisa de uns 10 a 12 segundos, mais ou menos, para que ele não tenha movimentação respiratória durante a aquisição de imagem, tá? Vocês vão ver daqui a pouco, eu vou colocar que uma das principais premissas para que o exame tenha qualidade é que não tenha movimentação, é que a frequência cardíaca esteja baixa e que o paciente não esteja fazendo movimento respiratório durante a aquisição da imagem. Bom, existem duas modalidades aí do exame, né? Uma modalidade é o score de cálcio, que não utiliza contraste e que é uma modalidade empregada principalmente no paciente assintomático no contexto de prevenção cardiovascular. Seria uma ferramenta para detecção de aterosclerose subclínica e a sua maior utilidade é no ambiente mesmo ambulatorial de prevenção primária de risco cardiovascular. A outra modalidade, que é a modalidade que a gente mais faz aqui de exames no hospital, é a angiotomografia coronariana. Essa modalidade, ela já utiliza contraste, é necessário o uso de medicações pré-exame, como beta-bloqueador e nitrato, e o grande papel dessa modalidade é detectar se existe coronariopatia obstrutiva ou não. Vamos começar falando um pouquinho sobre o score de cálcio. Então, quando se acompanha o processo de aterosclerose, inicialmente nós temos um processo inflamatório e que com o tempo esse processo inflamatório vai levando a uma calcificação da placa. Então, quando nós fazemos o score de cálcio e detectamos a calcificação das coronárias, nós estamos enxergando uma placa mais antiga, uma placa estável que tem calcificação. É uma ferramenta utilizada para a detecção de aterosclerose subclínica, melhor do que as outras ferramentas, tá? Então, comparando com PCR ultrassensível, IMT, VOP e ITB, ela acaba sendo uma ferramenta mais precisa, que se correlaciona melhor com eventos cardiovasculares. Como é que é feito o score de cálcio? O aparelho faz de modo semiautomático, ele mesmo vai mostrar onde estão as placas e ele vai computar o somatório de cada placa, dando um valor total no final do exame. No início, o médico radiologista ou cardiologista tinha que mostrar para o aparelho qual era a placa e recortar a placa para fazer o cálculo. Hoje, o nosso aparelho já faz um método semiautomático. Ele praticamente já faz
o cálculo total. Na maior parte das vezes ele acerta, a gente só precisa corrigir eventuais casos. E como é que é feito o score de cálcio Agatston? Então, cada placa de cálcio, desde que ela tenha pelo menos 130 unidades de Hounsfield, isso é uma unidade usada em radiologia, quanto maior o número, mais densa é a estrutura. Tá? Então, o nosso corte é pelo menos uma placa com pelo menos 130 unidades de Hounsfield. E você deve ter pelo menos 2 pixels adjacentes. Então, aqui um exemplo. Aqui eu tenho uma placa que tem 15 milímetros, o pico de contrastação, né, de Hounsfield Unit foi de 450, a gente vai multiplicar por um fator de correção. Aqui estão os fatores de correção, né? Então, acima de 400, o fator de correção seria 4. Então, quanto que é o score de cálcio só dessa placa da DA? O tamanho dela, que é 15, vezes o fator de correção, que vem de qual é o pico de densidade dessa placa. Aqui, no caso, deu 60 pontos. E o aparelho vai fazer isso para cada uma das placas e vai sair depois um resultado total final. O resultado ele é expresso em número absoluto e em percentil, também é analisado para aquele paciente, comparando-se com indivíduos do mesmo sexo, idade e raça, em que ponto que ele estaria comparando com seus pares. Mas o resultado que a gente mais utiliza na prática acaba sendo o número absoluto mesmo, mais até do que o percentil. O score de cálcio tem relação com risco cardiovascular, então indivíduos com cálcio zero, o risco cardiovascular é muito baixo, de 1 a 99 o risco é considerado baixo, de 100 a 299 o risco é intermediário, acima de 300 o risco é alto, acima de 1000 o risco é muito alto, e esses indivíduos já têm uma chance bem razoável de ter placa obstrutiva levando isquemia, tá? Score de cálcio muito alto, acima de 1000, está bem associado com placa obstrutiva e isquemia. Existem diversos estudos que correlacionam o score de cálcio com o prognóstico e evento cardiovascular. O estudo talvez mais famoso é o estudo MESA, que foi um estudo prospectivo que seguiu um número muito grande de pacientes e conseguiu mostrar essa diferença bem evidente quando se compara o indivíduo que tem score de cálcio zero daqueles que têm score de cálcio mais alto na taxa de eventos cardiovasculares. Então, se a gente pegar aqui o indivíduo com score de cálcio zero, num período de 5 anos, eles tiveram menos do que 1% de evento cardiovascular. Então, é uma ferramenta que dá para deixar a gente bem seguro que num período de 5 anos a taxa de evento cardiovascular vai ser muito baixa. Claro que isso só se aplica para o indivíduo assintomático que está num contexto de prevenção primária. O indivíduo que vai no pronto-socorro com sintomas, mesmo tendo score de cálcio zero, é possível que ele tenha uma placa não calcificada com obstrução significativa. Não é frequente, mas menos de 3%, até 3% dos casos existe esse comportamento. Por isso que o score de cálcio não é validado para se utilizar no contexto sintomático de pronto-socorro. Aí a gente deveria fazer a angiotomografia coronariana. O score de cálcio é validado como uma ferramenta de pesquisa de aterosclerose subclínica para ser utilizada num contexto ambulatorial. Essas tabelas são tiradas da diretriz brasileira de dislipidemia, a última diretriz, e a gente pode observar, né, que à medida que aumenta o score de cálcio, aumenta o risco relativo para eventos cardiovasculares, e essa diretriz, ela coloca que indivíduos que têm score de cálcio maior do que 100, ou percentil maior do que 75 para sexo, idade e raça, deveriam ser reclassificados como indivíduos de maior risco cardiovascular. Então, como é que isso é utilizado no ambulatório, né? No ambulatório, esses indivíduos que têm score de cálcio maior do que 100 ou percentil maior que 75, eles são interpretados como presença de aterosclerose subclínica, e com isso eles acabam tendo uma meta de LDL mais baixo e uma necessidade de estatina de alta potência de forma mais precoce. Então, o que significa ter um score de cálcio zero? Não significa que não tem aterosclerose, mas significa que o risco de evento cardiovascular num período até 5 anos, pelo menos, é muito baixo.
tá? 0,4% do risco de morte ou infarto. Também significa baixa probabilidade de estenose coronariana significativa, tá? Então, como eu disse, nos pacientes sintomáticos de pronto-socorro, no máximo, menos de 3% desses pacientes com score de cálcio zero tinham lesões coronarianas significativas no sentido de placa não calcificada. Qual que é a aplicação pelas diretrizes, né? Então, o score de cálcio deveria ser utilizado como uma ferramenta para pesquisa de aterosclerose subclínica, como eu disse anteriormente, melhor do que as outras ferramentas, como IMT, PCR, VOP e ITB, em pacientes assintomáticos de risco intermediário, tá? Esse é o filão do paciente que deveria ser encaminhado para pesquisa de score de cálcio. Então, a diretriz hoje recomenda o score de risco global, estaria indicado, então, nos pacientes que têm o score de risco global intermediário, que nos homens é de 5 a 20%, o score de risco global, enquanto que nas mulheres é de 5 a 10%. Uma outra indicação possível, agora 2A, essa seria a classe 1, né? Agora 2A, seria indivíduos de baixo risco cardiovascular, seja por score de risco global ou pelo Framingham, mas que tem um antecedente familiar positivo. Também é uma outra indicação. Existe também na diretriz uma recomendação 2A, mas essa raramente os pacientes são encaminhados para pesquisa, que seriam os pacientes diabéticos assintomáticos de baixo risco, como uma triagem para pesquisa de isquemia miocárdica. As duas primeiras acabam sendo as situações onde geralmente o paciente é encaminhado para pesquisa de score de cálcio. Então, score de cálcio maior do que 100 ou placas ateroscleróticas na angiotomografia, isso é igual a aterosclerose subclínica. A aterosclerose subclínica é igual a alto risco cardiovascular, com meta de LDL menor que 70 e, na imensa maioria das vezes, necessidade de altas doses de estatina. Então, é uma ferramenta que muda o tratamento, tá? Se você identifica a aterosclerose subclínica, você deve ser mais agressivo, tá? Do ponto de vista prático, o score de cálcio tem uma radiação super baixa, tá? A gente usa a unidade que quantifica a radiação, a gente chama em milisievert, tá? Um raio-x de tórax tem 0,1 milisievert. Um score de cálcio tem 1 milisievert. Então, ele equivale mais ou menos a fazer 10 raios-x de tórax. É considerado uma dose baixa. A exposição anual que a gente tem de radiação do meio ambiente é 3 millisieverts ao ano, tá? Então, é considerado uma radiação bem aceitável, uma dose baixa, um exame fácil de fazer, um exame que não precisa dar nenhuma medicação antes, não envolve uso de contraste, o paciente fica no setor cerca de 10 minutos. Fazer entrevista, colocar o avental e a aquisição da imagem é muito rápida. Score de cálcio que eu queria passar para vocês foi isso, né? Então, mostrando que é uma ferramenta muito boa para pesquisa de aterosclerose subclínica e que tem uma correlação muito boa com o prognóstico cardiovascular. Agora, o foco é falar sobre angiotomografia coronariana, que é o mais importante mesmo, que eu me propus hoje para essa reunião. Então, é um exame que envolve o uso de contraste, tá? Mas para que você tenha aquisição da imagem com qualidade, como está esse slide, eu vou mostrar daqui a pouquinho, a gente tem que respeitar uma série de passos, tá? Sendo que o mais importante seria uma frequência cardíaca baixa. Aonde que se encontra, qual é a vantagem da tomografia, da angiotomografia coronariana comparado com os outros métodos? Eu acho que o foco dessa aula, que eu vou querer abordar muito, vai ser a comparação da angiotomografia com os exames não invasivos funcionais, como teste ergométrico, cintilografia, ecoestresse. Qual seria uma vantagem da tomografia comparado com esses outros métodos? A grande vantagem é que a angiotomografia ela consegue detectar a aterosclerose no momento mais precoce. Ela consegue detectar no momento em que você tem placa de ateroma, mas que o lumen ainda não está reduzido. A gente chama isso de remodelamento positivo, tá? Que seria uma das primeiras etapas no processo de aterosclerose, tá? Então, a tomografia consegue enxergar isso. O único outro exame que poderia enxergar
a placa com remodelamento positivo, seria um invasivo, que seria o AIVUS, que seria o ultrassom intracoronariano. Agora, comparando com os outros métodos, os métodos funcionais, como ecoestresse, cintilografia, teste ergométrico, eles só vão começar a detectar indivíduos que já têm obstrução de pelo menos 60% da luz do vaso. Se ele tiver 30%, 40%, vai vir um exame normal. E muitas vezes o indivíduo tem doença subclínica e não está sendo tratado, não está recebendo a sua estatina, né? Então essa seria uma grande vantagem da tomografia quando se compara com os outros exames. Ela tem o poder de fazer o diagnóstico de aterosclerose em um estágio mais precoce, um estágio em que ainda não existe redução, obstrução luminal. Bom, como é que é feito o exame, né? Então é um exame de tomografia, mas diferente dos outros órgãos, o coração está em pleno movimento, diferente de fazer uma tomografia do coração do que fazer uma tomografia do cérebro, por exemplo. Então, a gente tem que irradiar o coração no momento em que existe a menor movimentação do coração, que seria o meio da diástole e o final da sístole. Esses são os momentos onde a coronária praticamente está parada. É uma fração de segundos. É esse o momento que eu tenho que colocar o tubo de raio-x para fazer a aquisição de imagem. Nos outros momentos, vai ter movimentação de coronária e a gente não consegue interpretar. Então é importante que o aparelho saiba em que fase que o coração está, se ele está na sístole ou na diástole. Então, diferente das outras tomografias, essa tomografia tem que ser sincronizada com o eletrocardiograma. Então, o paciente, ele é feito uma monitorização cardíaca na mesa de tomografia, de modo que o tomógrafo consiga saber que fase que o coração está, se ele está na diástole ou na sístole. É necessário que eu tenha uma frequência cardíaca baixa, tá? Então a gente é muito rigoroso com isso. Às vezes eu recebo o paciente no ambulatório pedindo exame e o paciente está com 100 de frequência. É melhor não fazer. Eu vou gastar o contraste, eu vou irradiar e eu vou soltar um laudo inconclusivo. Então, assim, o exame é importante que tenha frequência cardíaca baixa. Sem essa frequência cardíaca baixa, a acurácia cai e aí a confiança no resultado do exame também cai. E quanto que é o nosso target? A nossa meta é menos do que 65 de frequência cardíaca. O ideal é 60, 55, isso seria o ideal. Então, para atingir essa frequência, a gente utiliza beta-bloqueador. E o beta-bloqueador que a gente utiliza é o atenolol 1 hora antes do exame. Tá? Tem uma eficácia muito boa. O metoprolol em mesa também pode ser feito, mas tem uma eficácia inferior quando se compara com o atenolol feito 1 hora antes. Às vezes eu recebo também paciente que tem insuficiência cardíaca e que querem afastar a etiologia isquêmica. O que eu sugiro para o médico é encaminhe após dose de carvedilol otimizada. Aí sim pode encaminhar. Até, Carla, uma coisa que poderia depois ver, para esses pacientes a gente poderia usar ivabradina, que a ivabradina não é cardiodepressora e eu poderia utilizar no paciente que tem insuficiência cardíaca. Até uma sugestão para depois ver no compras aí, né? Que talvez fosse uma sugestão. Contar quanto custa a ivabradina, que a ivabradina eu poderia usar para esses casos específicos de paciente que tem insuficiência cardíaca. Tá? Tem problema dar um atenolol dose alta num paciente com fração de ejeção baixa? Tem. Tá? Eu já fiz muito exame aqui, talvez já tenha feito mais de 1000 angiotomos, e eu lembro que existe paciente que tem risco de, inclusive, precipitar choque cardiogênico, tá? Então, é perigoso. Tanto que a gente faz uma entrevista antes do exame. É feita uma entrevista se o paciente tem DPOC, se ele tem ICC, como é que está a classe funcional de exercício físico, se ele fez uso de algum remédio que contraindique o uso de Viagra, por exemplo, esses remédios de disfunção erétil. Então, a questão do beta-bloqueador, para a gente, é fundamental. Tá? O paciente tem que chegar com frequência baixa. Tá? Se ele pode tomar beta-bloqueador, não tem problema. Lá no laboratório, eu vou dar uma medicação, num prazo de 1 hora, 2 horas, a gente consegue trazer numa frequência adequada e fazer o exame. O meu problema é quando ele tem contraindicação ao beta-bloqueador, né? Aí é um problema. Além do beta-bloqueador, nós utilizamos também o nitrato. A gente faz isordil, 5 mg sublingual,
5 minutos antes da aquisição de imagem. Qual que é a ideia? Dilatar a coronária. Então, lembrar que a coronária é uma estrutura muito pequena, né? O exame consegue identificar vasos acima de 1,5 milímetros. Então, quando a gente faz essa dose de nitrato antes, existe uma vasodilatação e isso permite que eu consiga enxergar segmentos até mais distais da coronária. Bom, a angiotomografia permite detectar o grau de obstrução, mas também permite detectar a composição de uma placa. Tá? Então, nós conseguimos identificar se a placa é calcificada, se a placa é não calcificada, se a placa é mista, ou se a placa tem alguma característica de alto risco de rotura e de vulnerabilidade. Então, mais para frente, eu vou mostrar quais seriam essas características, mas tem algumas características que tornam uma placa propensa a romper. E a gente consegue identificar isso no exame. Existe uma correlação muito boa da tomografia com cateterismo quando se analisa obstrução. Quando as placas são calcificadas, o exame pode até superestimar um pouco. Tá? Então, às vezes, vocês pedem exame, tomografia, e o laudo vem que a lesão tem uma obstrução por volta de 70%, e vai para o cateterismo, e às vezes essa lesão é um pouco menor, é 60%, 50%. As placas calcificadas, elas podem ser superestimadas pelo exame. As placas que não são calcificadas, o exame é muito bom. Tá? Então, quando não tem cálcio, a correlação é muito precisa com o cateterismo. Existem vários estudos antigos, esses estudos foram estudos pequenos, que compararam a acurácia da tomografia versus o cateterismo para a detecção de obstrução acima de 50%. Sensibilidade super alta, valor preditivo negativo super alto e uma boa especificidade. Aí depois veio um estudo do New England em 2008, que é o CORE 64, em que se avaliou pacientes que foram encaminhados para cateterismo e foram submetidos a uma angiotomografia coronariana com aparelho de 64 canais. E o intuito desse estudo era avaliar a acurácia diagnóstica da angiotomografia. Então, todos os pacientes fizeram CAT, todos os pacientes fizeram angiotomografia. E a gente pode observar que o resultado da acurácia é muito bom, uma área sobre a curva de 0,93, com sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo muito satisfatórios. Esse estudo veio a sacramentar que realmente a tomografia consegue dizer se tem uma obstrução acima de 50%, com uma ótima acurácia diagnóstica. Desde que a qualidade do exame seja interpretável. Eu sempre costumo colocar no laudo se o exame foi com uma qualidade boa ou inadequada. Isso eu acho importante de quem está fazendo o laudo. Esses números maravilhosos que eu estou colocando servem desde que a qualidade da imagem seja boa. Então, a gente, de novo, tem que trabalhar para que o exame seja interpretável. Né? Esse gráfico é só para mostrar aqui a movimentação das coronárias, e a gente divide de um QRS até outro, a gente chama de fases. Tá? Então, aqui seria a fase 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Aonde que é feito a irradiação e aquisição de imagem? Ou na fase diastólica, que seria essa fase por volta de 70, 75%, ou na fase sistólica, que seria entre 30% e 40%. Geralmente, a gente utiliza a fase diastólica, que é melhor. Frequências cardíacas mais baixas, a fase diastólica é melhor. Frequências cardíacas mais altas, aí a fase sistólica acaba sendo melhor. Aqui só para mostrar de novo a questão do movimento, acho importante isso para quem vai solicitar o exame, para entender. Então, trouxe aqui um exemplo do dia a dia aqui, ó. Essa aqui é a estação de trem de Nova York, e aqui a gente pode observar um passageiro parado, onde eu consigo ver com nitidez a cor do sapato, a cor da calça, a cor da camiseta dele. E aqui a gente tem um paciente correndo, em que mal eu consigo ver qual é a cor da camiseta. Isso também a gente pode levar essa mesma observação para o exame. Aqui eu consigo identificar de forma precisa uma coronária direita e uma descendente anterior.
ao passo que, né, nesse exame eu não consigo identificar. Então, eu acho que essas imagens mostram a importância da frequência cardíaca baixa. Outro artefato que pode surgir é o artefato de alinhamento de imagem. Vocês lembram que eu preciso de 4 a 5 cortes e esses cortes vão ser colados para compor o volume cardíaco. E às vezes pode ter uma falha do alinhamento. Isso acontece principalmente quando existe arritmia durante o exame. Então, extrasístole durante o exame, fibrilação atrial durante o exame, principalmente se a fibrilação atrial estiver dando muita irregularidade entre um QRS e outro, também é um desafio, tá? Se a fibrilação atrial tiver com uma frequência baixa, até dá para tentar fazer, mas com frequência alta ou com muita variabilidade de um batimento para outro, a gente pode ter esse tipo de artefato que muitas vezes simula uma estenose, mas na verdade é uma falha de alinhamento entre os dois cortes. Outro artefato que é muito comum é obesidade mórbida. Os indivíduos que têm obesidade mórbida, a gente pode aumentar o quanto eu vou colocar de radiação no exame, mas muitas vezes o exame fica granulado. Então, o IMC muito grande, principalmente acima de 40, são exames que têm uma propensão maior a perderem a qualidade, porque o exame vai ficar granulado ou com ruído, a gente chama ruidoso, tá? Bom, de modo que qual é o preparo que é feito no laboratório, né, no setor lá de tomografia? O paciente precisa de 4 horas de jejum, precisa ter um ritmo de filtração glomerular acima de 30 ml por minuto, não pode ter alergia grave a contraste. Se for uma alergia leve, existe protocolo com corticoide anti-histamínico antes, mas se for uma alergia com choque anafilático, talvez valha a pena considerar outra ferramenta diagnóstica. Não pode estar com gestante, nem ter contraindicação para beta-bloqueador. A menos que a gente tenha ivabradina, né, Márcia? Daí pode ter contraindicação. Nós administramos atenolol 1 hora antes do exame e nós chegamos em doses, às vezes, bem altas, tá? Às vezes eu tenho que dar 150, 200 miligramas de atenolol. É dose alta mesmo, tá? Na mesa pode-se administrar metoprolol até 30 miligramas e é administrado o isordil 5 miligramas antes do exame. Bom, passado essa parte mais técnica, mostrando os artefatos, como é feito o exame, eu acho que a gente entra agora nas indicações do exame, né? Então, o que as principais diretrizes colocam como indicação do exame? A principal indicação de angiotomografia coronária é observar se existe obstrução coronária, principalmente obstrução coronária significativa, né? Então, a gente pode dividir esses pacientes com suspeita de coronariopatia nos grupos suspeita de coronariopatia crônica estável, que é o paciente que vem do ambulatório, que é o grosso da agenda, tá? A maior parte dos pacientes que vem da agenda vem do ACMI. Então, é o grosso desses pacientes. São pacientes ambulatoriais em que existe a suspeita de doença coronariana crônica. E o outro grupo seria a avaliação de coronariopatia aguda, que seria o paciente que chega no pronto-socorro com coronariopatia aguda. Tem muitos hospitais, como o Sírio e o Einstein, que, por exemplo, tem serviço disponível 24 horas de tomografia. Então, são pacientes que, na emergência, é feito eletro, é feito troponina, e quando o exame vem duvidoso, não diagnóstico, mas ainda persiste uma dúvida diagnóstica, esses pacientes são encaminhados de imediato para a tomografia. Na verdade, existem vários estudos que mostram que essa estratégia diminui o tempo de internação hospitalar. É um paciente que consegue ter alta mais precoce com segurança. Só que aqui no nosso hospital, nós só fazemos o exame, só existe a agenda um dia na semana. Então, essa aplicação de avaliação no quadro agudo, eu vou colocar, que é o que tem na literatura, mas não é aplicado ao HU, porque nós não temos o exame disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana. Então, aqui no HU, o mais importante para nós seria a avaliação da coronariopatia crônica estável. No entanto, existe a aplicação do exame para descartar a síndrome coronariana aguda. Então, vamos começar sobre a avaliação de coronariopatia crônica estável, suspeita de coronariopatia crônica estável.
Então, a diretriz americana, né, de tomografia coloca que seria um exame de primeira linha para se fazer no paciente que não tem coronariopatia e que esteja estável e que tenha sintoma típico, atípico ou equivalente de angina. Isso seria um exame de primeira linha. Outra situação que seria primeira linha para o exame num paciente com doença crônica seria a avaliação de anomalia coronariana, tá? Então, trajetos anômalos de coronária seria uma indicação. Avaliação de patência de enxerto. Então, se você quer avaliar se a tua mamária está aberta ou se a sua ponte de safena está aberta, é um exame muito bom. Eu vou mostrar daqui a pouco por que ele é muito bom. Porque os enxertos costumam não ter movimento e são de tamanho maior. E a mensagem da tomografia é não ter movimento, né? Então, o enxerto é muito fácil de ver e tem uma acurácia diagnóstica altíssima. O que seria razoável? Você realizar a angiotomografia quando você tem um teste funcional duvidoso ou não conclusivo. Também seria razoável você realizar angiotomografia em pacientes que tenham coronariopatia, estejam estáveis e tenham sintomas típicos, atípicos ou equivalente anginoso. Isso seria razoável. E outro cenário razoável seria a avaliação de stent, desde que o stent tenha mais do que 3 milímetros. Stent pequeno não é visualizado. O stent tem que ter no mínimo 3 milímetros, tá? Principalmente um stent proximal que não seja em bifurcação. Também seria razoável na avaliação pré-operatória, os pacientes que tenham risco baixo a médio de doença coronariana e vão ser submetidos a cirurgias não cardíacas. Já tivemos aqui alguns casos que, acho que até, não sei se foi o INCOR ou se foi o pessoal do ambulatório que solicitou, mas eu lembro recentemente de um paciente que foi encaminhado para avaliação de coronária, era um paciente de 45 anos, que ia fazer uma troca de válvula mitral. É uma boa pedida de exame, porque a chance dele ter coronariopatia não é alta, mas já que vai fazer uma cirurgia cardíaca, precisa ter certeza se a coronária está comprometida ou não. E esse exame foi um exame de altíssima qualidade, em que deu para afastar com segurança lesão coronariana. Falar um pouquinho com detalhe de cada uma dessas situações. Avaliação do stent, né? Então, qual que é o problema do stent? O problema é que a malha de metal, ela dá um artefato que chama blooming. Então, eu vejo tudo branco, eu não consigo enxergar aqui dentro. Isso é muito notado quando eu tenho um stent menor que 3 milímetros. Aqui é um stent de 2,5 milímetros, não dá para ver. Agora, quando eu comparo com um stent de 3 milímetros, eu consigo enxergar dentro do stent. É mais difícil do que um vaso normal, mas é possível de enxergar. Aqui exemplos de estenose intra-stent. Essa questão da angiotomografia na avaliação de stent e de enxerto, né, de revascularização, foi abordada na última diretriz de 2023 da American Heart Association, que foi a diretriz de doença coronariana crônica, colocando a angiotomografia como classe 2A para pacientes sintomáticos, quando o intuito é avaliar patência de stent maior que 3 milímetros ou patência de enxerto. Só falando um pouquinho da avaliação nos enxertos, então a acurácia diagnóstica do exame é muito boa, os enxertos têm um diâmetro grande, tem uma pequena movimentação, então quando a pergunta eu quero saber como está o meu enxerto, o exame é muito bom. Aqui um exemplo de uma mamária DA, o único ponto que gera um pouquinho mais de desafio diagnóstico são nos grampos, né, nos clipes que são usados para ancorar a mamária, que pode ter um pouquinho de artefato, mas tirando os locais onde tem clipe metálico, o exame é bem tranquilo de ser laudado. E aqui um exemplo de uma safena para uma marginal, onde dá para observar de forma clara a obstrução da safena, né? Agora, se a sua pergunta no revascularizado é saber como está a árvore nativa dele, aí
a resposta é um pouquinho mais complicada, porque os indivíduos que são encaminhados para revascularização são indivíduos que têm muita doença da árvore nativa. Então vão ter muita placa calcificada, vão ter doença muito severa. Aí a acurácia é mais, ela é reduzida, ela é mais difícil de fazer a interpretação da árvore nativa. Agora, se você quer saber como estão os enxertos, o exame é excelente. Aqui a diretriz europeia, também de manejo de doença coronariana crônica, que coloca que a angiotomografia de coronária, ela está na mesma prateleira, em relação aos exames funcionais. Então, o médico que está no ambulatório, ele tem liberdade para escolher entre um exame funcional ou angiotomografia coronariana. Antigamente, os exames funcionais eram acima da angiotomografia. E isso é importante que quem está na ponta saiba. Hoje, eu vou detalhar alguns estudos, mas eles estão na mesma prateleira, se não forem melhores. Tá? Isso foi abordado na diretriz de 2019, e isso é classe 1. Considerando que no HU nós temos angiotomo e teste ergométrico e cintilo fora, por que não fazer angiotomo? Essa reflexão que a gente tem que ter. É um exame que tem uma acurácia diagnóstica melhor do que o teste ergométrico, né? E é um exame que é feito na casa. Qual é a grande vantagem? Muitas vezes, quando tem alteração do exame, eu ligo direto para o médico, eu discuto o caso. Então, você tem um contato mais próximo com quem está na ponta para tomar um cuidado com o paciente. Né? Quanto que a cintilografia é algo totalmente impessoal, né? Vai fazer no encore e acabou, você vai ler o laudo e tomar sua conduta sozinho. Então é algo para a gente refletir, tá? Bom, da onde que veio essa recomendação subindo o nível de evidência da tomografia para pesquisa em pacientes com doença coronariana estável? Eu gostaria de chamar a atenção de 2 estudos que fizeram essa comparação. Primeiro, na verdade são 3 estudos. O primeiro estudo é avaliando a acurácia diagnóstica da tomografia em relação aos outros métodos. Então, quando a gente analisa a detecção de placa com mais de 50%, será que os valores da tomografia são melhores do que o do teste ergométrico da cintilo? Esse slide mostra que sim. Isso aqui é uma meta-análise, são vários estudos que abordaram a comparação da tomografia com o teste ergométrico. E vejam que o valor de sensibilidade, especificidade, valor preditivo, negativo e positivo foi bem superior da tomografia versus o teste ergométrico. Então, na atualidade, esses pacientes deveriam ser encaminhados para a tomografia, né? Melhor do que você encaminhar para o teste ergométrico, por exemplo. A mesma comparação foi feita em relação à cintilografia. E, de novo, os valores de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, negativo e acurácia também são superiores da tomografia em relação à cintilografia. Então, comparando a acurácia de métodos, tudo indica que a tomografia é superior em relação aos outros exames não funcionais. Até então, os estudos com tomografia envolviam apenas a acurácia diagnóstica. E aí, depois, vieram estudos avaliando o desfecho clínico. Será que é diferente eu encaminhar para tomografia quando eu comparo encaminhar para exames funcionais? E aí eu queria falar brevemente de 2 estudos que vieram para responder essa dúvida. O primeiro é o estudo PROMISE, que foi publicado em 2015 no New England, em que foi um estudo onde 10.000 pacientes foram randomizados para 2 estratégias. Uma estratégia envolvia avaliação com tomografia coronariana, a outra estratégia ela envolvia a aplicação de exames não funcionais, sendo que dos exames não funcionais, a imensa maioria foi cintilografia. O teste ergométrico foi a minoria, mas a imensa maioria foi cintilografia. Esses pacientes não tinham DAC, e eles tinham, 87% tinha dor precordial ou dispneia ao exercício físico. Eram pacientes ambulatoriais. Pacientes acima de 54 anos do sexo masculino, acima de 64 do sexo feminino, e o desfecho primário era um desfecho bem importante, um desfecho duro, composto por morte, IAM, hospitalização por angina instável e complicações relacionadas a procedimento. Foram seguidos por 2 anos. Será que foi diferente o resultado?
Na verdade, não. Quando foi criado o estudo, a ideia é que seria diferente. Mas o que se mostrou é que tanto faz você fazer um exame funcional de um exame anatômico. É daí que veio a recomendação de 2019 da diretriz europeia, que coloca na mesma prateleira. Ele fala que a tomografia não é melhor, mas também não é pior. Está no mesmo nível. Só que tiveram algumas críticas em relação a esse resultado. Será que o segmento de 2 anos é adequado para a gente dar essa resposta? E aí, depois, em 2018, veio um estudo com um segmento de 5 anos, que é esse estudo escocês, o Scott Hart, que era muito similar. Pacientes divididos para tomografia ou para tratamento padrão, um N grande, 2.000 pacientes para cada grupo, 2.073, idade média de 57 anos, com um segmento agora sim, de 5 anos. E os desfechos, morte por infarto e AM não fatal. Vamos ver qual foi a diferença dessas duas estratégias. Aqui, nitidamente, a tomografia acaba tendo um desempenho melhor em relação aos exames funcionais, principalmente no que diz respeito a IAM não fatal. Qual a explicação disso? O que se aventa, o que os autores do estudo discutem na discussão, é que os pacientes que foram submetidos à angiotomografia coronariana, muitos tiveram doença não obstrutiva detectada e receberam estatina de forma apropriada. E essa estatina fez a diferença no prazo de 5 anos, levando a menor desfecho cardiovascular. A doença não obstrutiva, ela não vai ser detectada com uma cintilografia, nem com ecoestresse, nem com teste ergométrico. Então, muitos pacientes foram, de forma apropriada, colocados em tratamento com estatina e aumentaram também medidas comportamentais. Essa é uma explicação. Uma crítica que talvez, ou uma pergunta que talvez vocês tivessem tá bom, mas quem vai para a tomografia, será que você não acaba vendo lesão e mandando todo mundo para o cateterismo e querendo abrir todas as lesões que você encontra? Que é um questionamento que é pertinente ser feito. Quando se analisa no prazo de 5 anos, a taxa de cateterismo e revascularização foi a mesma. Não aumentou no prazo de 5 anos quem foi para o CAT ou para a revascularização. No entanto, esse slide não mostra, mas o artigo fala, que nos primeiros 90 dias, os pacientes que foram encaminhados para a tomografia foram, sim, encaminhados em maior número para cateterismo e foram revascularizados quando tinham lesão significativa. A mensagem disso é que a tomografia consegue, de forma apropriada, indicar quem precisa de cateterismo. Então, quem precisa de cateterismo stent, a tomografia consegue, de forma rápida, indicar de forma segura quem vai ter esse benefício. Então, esse estudo vem a colocar uma pulga atrás da nossa orelha, né? Embora a diretriz europeia coloque que a angiotomografia está na mesma prateleira dos exames não funcionais, será que ela está mesmo? Né? Então é uma pulga atrás da orelha aqui para deixar uma provocação para vocês. A gente tem a ferramenta aqui, é só solicitar. Continuando o que nós temos aqui de literatura. Tá bom, vocês solicitaram o exame, né? O que eu faço com esse resultado, né? Qual é a conduta depois que eu tenho o laudo da tomografia, né? Então, a Sociedade Americana de Tomografia, ela propôs um fluxograma, né, de condutas após a realização do exame. Então, caso você tenha uma lesão de tronco, a conduta é cateterismo e revascularização, né? Então, a tomografia consegue ver de forma muito boa o tronco, porque o tronco é a nossa coronária de maior diâmetro, né? Então, a análise de tronco, ela é muito boa com a tomografia, tá? Então, quem tiver lesão de tronco, vai para cateterismo e vai fazer revascularização, e em casos selecionados pode-se discutir angioplastia, né, que tem se discutido, mas o clássico seria a revascularização cirúrgica. Caso você não tenha lesão de tronco e você tenha um paciente triarterial, principalmente que tenha obstrução proximal de descendente anterior, também é paciente que deveria ir para cateterismo, e se for portador de insuficiência cardíaca ou se for diabético, tem benefício também de fazer revascularização, né?
que é o Ischemia Trial, né, que mostra que reabordar a revascularização de tronco ou triarterial com disfunção, o desfecho é melhor. Se for um triarterial que não acometa a DA proximal, que seja mais terço médio das artérias, você poderia fazer até o cateterismo para documentar o diagnóstico, mas mantém tratamento clínico, que não vai ter diferença de mortalidade. Se você tiver uma lesão uniarterial ou biarterial, a princípio tratamento clínico, caso o paciente refratário a sintomas ou uma área isquêmica muito grande, você tem a possibilidade também de encaminhar para o cateterismo e abordar essa lesão uni ou biarterial. E os indivíduos que têm lesão intermediária de 50% a 69%, a maioria das vezes vai ficar muito bem em tratamento clínico, sem nenhuma ferramenta complementar. Alguns pacientes podem ser encaminhados para cintilografia, para exames não funcionais. Doença menor do que 50% é tratamento clínico e acabou, não é para fazer mais nenhum tipo de exame. Então esse seria o fluxograma sugerido mediante os achados da tomografia. De coronariopatia crônica, era isso que eu tinha para passar. Vou passar brevemente coronariopatia aguda, que não é o foco aqui no HU, mas que, como é uma aula de tomografia, acho importante falar o papel desse exame no contexto de pronto-socorro, né? Então, a diretriz coloca que estaria indicado principalmente no paciente de risco baixo a intermediário de síndrome coronariana aguda, com eletro normal ou não diagnóstico, que tenha troponina negativa ou valores duvidosos, que não fazem curva, por exemplo. Esse seria o principal paciente, né? Vejam que só score de cálcio sem tomografia é vermelho, ou seja, não deve fazer. No paciente sintomático, não adianta um paciente de pronto-socorro ser solicitado o score de cálcio. Para esse paciente precisa de angiotomo mesmo, tá? Os pacientes de alto risco seriam uma indicação mais intermediária. A principal indicação, que está em verde, acaba sendo essa categoria mesmo. De modo que a diretriz de 2020 europeia de síndrome sem supra coloca que a tomografia é recomendada como uma alternativa ao cateterismo para se excluir síndrome coronariana aguda quando a probabilidade de DAC é média a baixa e troponina e ou eletro são normais ou inconclusivos. O fluxograma do que fazer com o resultado do exame é similar ao do paciente com doença crônica, com a diferença de que aqui, se eu tenho lesão maior que 70%, é sempre cateterismo. Porque diferente da doença crônica, que muitas vezes tem obstrução, vai bem com tratamento clínico, no contexto agudo, são pacientes que têm melhor desfecho quando são revascularizados. Existem outras ferramentas da tomografia que o HU não dispõe, mas que existe na literatura, que eu acho legal vocês conhecerem, né? O exame ele tem uma altíssima sensibilidade e valor preditivo negativo. O que ele não tinha tão bom? A especificidade e o valor preditivo positivo. E aí, foi pensado em aliar um exame que tenha análise de anatomia com uma análise funcional. E aí foi criado a tomografia associado à reserva de fluxo fracionado, ao FFR. E aí sim, a gente tem um melhor exame, um dos melhores exames não invasivos que dá para ser realizado, em que eu agrego a anatomia e eu agrego o FFR para avaliar se essa obstrução tem um significado fisiológico do ponto de vista de isquemia, tá? Bom, o que é o FFR? Eu preciso falar rapidinho sobre isso. O FFR, reserva de fluxo coronariano, ele vem do cateterismo. Na verdade, é um fio-guia que mede a pressão, em que é colocado, medida a pressão após uma lesão, e esse valor é dividido em relação à pressão antes da lesão. E quando essa relação é acima de 0,8, se coloca que é uma lesão que não se traduz em isquemia, que é uma lesão que não deve ser abordada com stent. Quando essa lesão é abaixo de 0,75, isso se traduz que é uma lesão que está gerando isquemia e que teria benefício de ser revascularizado.
Então, hoje, o gold standard, né, de avaliação de placa e de obstrução não é só o cateterismo, é o cateterismo aliado ao FFR. Isso seria o gold standard, né, em que eu estou analisando a anatomia e a função. Na tomografia, é possível se ter um FFR de forma não invasiva através de algoritmos algoritmos complexos matemáticos, tá? E esse FFR derivado da tomografia, ele tem uma boa correlação com o FFR invasivo. De modo que existem softwares, aplicativos, onde você pode processar uma angiotomografia e colocar a aplicação dessa ferramenta em cima de uma angiotomografia. Então, aqui mostrando, por exemplo, eu tenho uma lesão, e essa lesão, abaixo dela, olhando aqui, parece que ela é intermediária, não chama muita atenção. Mas quando se aplica a ferramenta, se observa que é um FFR de 0,5, né? Então, mostrando que seria uma lesão que, embora no visual pareça intermediária, talvez fosse benéfica de ser revascularizada. O FFR mudou um pouco o nosso conceito de quando abordar ou não em uma lesão. Existem lesões que têm 60% no visual e que dão isquemia, que tem benefício. Ao passo que existem lesões com 80% no visual que não dão isquemia. Tá? Então, esse corte mágico que nós temos de 70%, ele erra bastante para saber se aquela lesão está dando isquemia ou não. Tá? Então, essa ferramenta é uma ferramenta muito legal. O nosso aparelho permite? Permite. Tá? Nosso aparelho permite, desde que seja inicialmente aplicado para pesquisa clínica, porque existe uma patente, e a patente não é da Siemens, né? Essa patente deve cair daqui a alguns anos, e aí sim vai estar disponível para aplicação clínica, tá? Mas é interessante a gente saber que é possível adquirir o software e ter essa ferramenta no nosso aparelho daqui a alguns anos. Outra ferramenta que existe da tomografia, que também avalia a fisiologia da placa, se ela está levando a isquemia ou não, essa é mais complicada, é a tomografia associada à perfusão. Então, faria o exame da coronária e depois se faria um estresse, geralmente com adenosina, e se faria uma aquisição avaliando a captura do contraste no miocárdio. É possível fazer isso, mas isso é bem mais complicado, tá? Aqui, agora, só para finalizar a aula, já estou acabando, sei que estou estourando o tempo, mas eu queria trazer só 2 casos aqui do HU que eu acho que são casos enriquecedores, né? O primeiro caso é um paciente masculino de 58 anos, tabagista, que foi encaminhado do ACMI com um quadro de precordialgia relacionado ao exercício físico moderado, iniciado há 45 dias. Esse paciente foi atendido no pronto-socorro 20 dias atrás, aonde foi avaliado, foi feito eletro, foi feito marcadores, eletro normal, marcadores negativos, acabou sendo encaminhado para o ACMI, e do ACMI ele veio para a agenda de tomografia. Foi feito um score de cálcio inicial que veio baixo, 52 pontos, percentil de 60. Será que eu posso ficar tranquilo? Acho que não, é paciente sintomático, né? Paciente sintomático não vai só no score de cálcio. Bom, essa aqui é a tomografia dele. Uma suboclusão na saída do tronco, pegando a descendente anterior e a primeira diagonal. Esse paciente, ele estava subocluído. Se existe uma obstrução total, ele funciona praticamente como uma obstrução de tronco, tá? Eram ramos muito significativos, tanto da DA quanto da diagonal. Logo que eu fiz o exame, o Mattioli está de prova, né? Está aqui, conhece esse caso. Logo que eu fiz o exame, eu faço isso, eu peço o paciente aguardar meia hora para esperar a evolução clínica, e quando tem um exame crítico, eu converso com o paciente e ligo para o médico. Esse paciente em questão, eu levei para o pronto-socorro para internar. Então, do exame, eu internei esse paciente. E conversando com ele, ele conta que na última semana, ele começou a ter uma mudança do quadro clínico dele, com uma precordialgia progressiva, agora para mínimos esforços. Ou seja, com essa anamnese, com essa imagem, o diagnóstico é uma angina instável em crescendo. Tem que internar e referenciar para o cateterismo. E eu queria chamar a atenção, é que eu não consigo apagar a luz para mostrar para vocês, consegue? Eu queria chamar a atenção que a tomografia, ela consegue mostrar para a gente
o componente de instabilidade de uma placa. Eu não sei se vocês conseguem ver, um pequeno halo mais hiperatenuante aqui. Isso é o que a gente chama de sinal do guardanapo, que é um sinal de instabilidade de placa. Então, quando eu tenho uma placa com um halo hiperatenuante ao redor, como está aqui, isso é o napkin ring sign, que seria um indício de uma placa vulnerável com risco de rotura iminente, assim, com um risco de rotura. Esse paciente em questão, também tem outras características que sugerem uma placa instável, e a tomografia consegue mostrar isso. A outra característica seria o remodelamento positivo. Então, aqui a gente observa a placa e vejam que o vaso está muito maior do que o vaso saudável. Tá? Quando esse tamanho ele é pelo menos 10% maior do que o vaso saudável, a gente fala que existe um remodelamento positivo, que é uma outra característica de instabilidade de placa. E a outra característica seria a baixa atenuação. Atenuação que eu consigo medir quando menor do que 30 unidades de Hounsfield. Isso é importante, essas análises da placa? É sim. Aqui um estudo prospectivo, seguindo por 50 meses, em que mostra que pacientes que tinham pelo menos dois componentes de instabilidade de placa, tiveram uma taxa de evento cardiovascular muito superior a quem não teve. Tá? Então, isso é uma informação que a tomografia consegue dar e os outros métodos não conseguem dar. Tá? E a diferença entre ter esses componentes de instabilidade ou não, ela é bem significativa. Então, esse caso chama atenção só para fazer uma análise da característica da placa aterosclerótica. E o outro caso que eu queria chamar a atenção, que tem aparecido bastante, acho que a Luciana talvez seja a que mais pede esse caso, seriam os pacientes em que o exame ele é solicitado para afastar uma etiologia isquêmica de CC. Então, aqui é um paciente de 52 anos, com uma hipocinesia difusa e uma fração de ejeção de 35, que foi encaminhado para afastar uma etiologia isquêmica. Porque se ele for um triarterial ou tiver lesão de tronco, isso vai mudar o meu tratamento. Eu vou indicar revascularização para ele, ao invés de só tratamento clínico. No caso em questão, a gente consegue observar tronco sem lesão nenhuma, descendente anterior sem lesão nenhuma, circunflexa lisa sem lesão, marginal esquerda lisa sem lesão, coronária direita lisa sem lesão nenhuma. Então é um exame que dá confiança, desde que a qualidade seja boa. Tá? Então, esse caso, ventrículo bem grande, né? Esse caso foi laudado como exame normal, manejo dele, guideline de CC. Não é coronariano esse paciente. Tá? Só para finalizar, são os 3 últimos slides. Tá? Resumindo as indicações de tomografia, que é isso que eu acho que é o mais importante para quem vai solicitar o exame. Na avaliação de dor torácica estável, é apropriado a angiotomografia como exame de primeira linha para avaliação de pacientes que não têm coronariopatia e que se apresentem com um quadro estável típico ou atípico de dor torácica ou sintomas que possam representar equivalente anginoso. É apropriado realizar angiotomografia seguindo um exame não funcional, um exame funcional não conclusivo, no sentido de se obter maior precisão diagnóstica e prognóstica. No contexto de coronariopatia crônica, é apropriado a realização de angiotomografia como exame de primeira linha para se avaliar pacientes que tenham coronariopatia e que se apresentem com sintomas estáveis típicos ou atípicos ou qualquer equivalente anginoso. É apropriado o exame para se avaliar patência de enxerto. É apropriado o exame para se avaliar estente proximal maior que 3 milímetros. No contexto de coronariopatia aguda, principalmente no paciente de baixo a risco intermediário, em que o eletro seja normal ou não diagnóstico, com troponina negativa ou troponina duvidosa. Avaliação pré-operatória é uma outra situação em que pode ser solicitado a angiotomografia. É apropriado a avaliação pré-operatória em pacientes que vão ser submetidos a cirurgias cardíacas não coronarianas, o exemplo daquela válvula mitral, como um equivalente a cateterismo, principalmente em pacientes jovens, né, que têm uma probabilidade mais baixa de ter doença coronariana. E é apropriado, como uma alternativa a exames não invasivos,
que vão ser submetidos a cirurgias não cardíacas. E a última indicação seria afastar uma miocardiopatia isquêmica. Mas esse é o paciente que eu peço que chegue com carvedilol dose otimizada, tá? E é isso. Excelente, muito obrigada. Deixa eu perguntar se alguém tem alguma dúvida aqui. Online, não sei se tem. Nada. Acho que é um privilégio ter você aqui fazendo esse exame para a gente, porque isso faz toda a diferença. Eu que faço ambulatório de cardio, se não tivesse o seu trabalho, eu não ia conseguir continuar mantendo. A maioria dos meus pacientes são portadores de DAC, né? Então, a gente tem o melhor exame para acompanhamento, para diagnóstico, e nessa briga do funcional com o anatômico, cada vez mais, né? A gente vem descobrindo aí com esse estudo isquemia, que mostra que a isquemia não determina muita coisa, né? Eu acabei não falando, mas a diretriz do Reino Unido, a NICE, né, diretriz de avaliação de doutorados, coloca como exame de primeira linha. O primeiro exame que deve ser solicitado seria a angiotomografia, na frente dos não invasivos. Então, a tendência, cada guideline que a gente vai acompanhando, a tendência é que ele vai subindo a prateleira, né? Porque o importante é descobrir se tem tronco, ou se tem tronco-likes, né, como você falou, ou se tem lesão proximal grave. Que é a minoria, né, graças a Deus, das doenças coronarianas crônicas. Né? E outra coisa que muito a angiotomo me ajudou, acabou ajudando indiretamente, por exemplo, você já viu uma paciente minha que uma dor torácica em investigação, e era aorta o problema? Ah, sim, era uma aortite, né? É verdade. E também na fração de ejeção, às vezes ajuda também, né? Sim. Vem mostrando disfunção, às vezes diferente do eco, a gente tem que pedir um terceiro exame para confirmar qual é a fração de ejeção certa do paciente, né? Sim. E miocardite também, a minha pergunta seria essa. Dá para fazer no mesmo tempo do exame a avaliação do miocárdio para miocardite? Dá, não é o melhor exame, mas dá. Tá? Você consegue avaliar a coronária e fazer uma aquisição mais tardia e ver se o contraste se deposita no miocárdio, se tem algum padrão ali sugestivo de miocardite. Não é o melhor exame, mas é possível. Tá. Dá para fazer. Então, muito obrigada. Mas assim, para afastar a coronária ele é ótimo. Tá? Mas para ver a impregnação do contraste no músculo e ver a inflamação do miocárdio, talvez uma ressonância acabe sendo melhor. Mas é possível. Tá, joia. Então, muito obrigada. Tá bom. Bom dia a todos. Obrigado.